Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. O neurônio espelho, ele é utilizado para eu ter uma empatia com o meu semelhante. E nisto eu tenho que observar principalmente o que Jesus Cristo ensinou: a tolerância, a paciência, o domínio próprio, a mansidão, a bondade, e ver o outro como Jesus mesmo via. E esse aprendizado vem desde a vida fetal, na primeira infância, aprendendo com os pais, que a criança aprende por imitação. O Senhor faz nós trilharmos em caminhos diferentes e dizer o seguinte: olha, não há denominação aqui no céu e nem na terra, que há um só Deus, um só pastor, para todos os pastores. Então, é necessário que vocês se unam e façam uma obra para mim nessa terra. Porque é muito fácil de falar de unidade, querendo impor uma situação, mas nós temos que ser, para que a outra pessoa possa ver dentro dessa aproximação algo que fortalece ela própria. O que nos une é muito mais que as nossas diferenças. O que nos une é muito mais que as religiões. Estamos juntos para mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, o meu abraço apertado. Hoje nosso programa é especial, gravado na IAD Desafios, no encontro de pastores e líderes de todo o estado do Espírito Santo. Nosso preletor principal, Dr. Ulisses Moreira Santos, ele que é médico psiquiatra, psicoterapeuta quântica, com um currículo de 3 páginas, mais um homem de Deus. Ainda tivemos a participação de vários pastores e de outros convidados especiais. Ainda temos agora pensando em você, no final do programa, o videoclipe da música O que nos une é muito mais do que as nossas diferenças. É hora de reunir a família, convidar os amigos, é o programa Desafios especial, gravado na IAD Desafios para você. Esse barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você pode convidar os seus amigos também. Nós voltamos em instantes. Como organizar os nossos pensamentos diante das pressões emocionais? E para falar sobre o tema, nós vamos conversar com o psiquiatra, psicoterapeuta quântica, Dr. Ulisses Moreira Santos. Dr. Ulisses, uma alegria estar com o senhor aqui no nosso evento. Eu também estou muito feliz de estar aqui, contribuindo com esse evento maravilhoso. Dr. Ulisses, o que não faltam são pressões emocionais. Como nos comportar diante desses desafios? A ciência nos mostra que nós temos um neurônio motor e ele nos ajuda. Temos um reflexo das pessoas que nós convivemos ao nosso lado, né, de bem, pessoas dedicadas na obra de Deus e que são exemplo realmente moral e espiritual para nós. Agora, como eu vou usar esse modelo e esse exemplo para ser um espelho para que mude o meu comportamento, então, diante das pressões? O neurônio espelho, ele é utilizado para eu ter uma empatia com o meu semelhante. E nisto eu tenho que observar principalmente o que Jesus Cristo ensinou. Ou seja, ele é o padrão. E nele reflete em nós e grava no nosso cérebro as coisas que ele ensinou pela sua palavra. Principalmente sobre a tolerância, a paciência, o domínio próprio, a mansidão, a bondade, e ver o outro como Jesus mesmo via. E esse aprendizado vem desde a vida fetal, na primeira infância, aprendendo com os pais, que a criança aprende por imitação. E o neurônio, o espelho, vai retendo essas imagens, essas palavras, formando os pensamentos, e nós vamos então ter esse modelo refletindo
realmente aquilo que Jesus nos ensinou, a prática do bem. Mas como que Jesus pode mudar, transformar a vida do nosso telespectador que está angustiado, está triste agora nos assistindo? Eu passei por essa fase da vida, de ter essas pressões sociais, pressões emocionais, uma dificuldade muito grande, e encontrei somente ao observar a palavra de Deus e vendo que Deus nos ama de uma maneira extraordinária, transcende todo o entendimento humano. Aí depende da fé. É crer nesse Jesus que realmente está vivo, está junto de nós, ao nosso lado cada dia. Basta nós abrir o coração, então esse nosso neurônio de espelho vai refletir a glória de Cristo em nós. Agora, o senhor falou aqui sobre a importância, inclusive citou alguns textos bíblicos que eu preciso aplicar. Eu tenho que meditar nele e viver aquilo que está escrito na Bíblia. Por que isso? É porque são ensinamentos de Jesus. Ele teve os ensinamentos principais e ele entendeu o homem, ele compreende o homem, o coração do homem, né, o sentimento do homem. Então ele ensinou exatamente para nós andarmos nesse caminho. É o caminho que ele ensinou do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, de 1 a 48, que ele vai ensinando realmente ali a humildade, a bondade, a mansidão, ser misericordioso, ser pacificador, ter um coração limpo, né? E tolerar aquelas pessoas que nos perseguem, que nos fazem mal, e nós vamos então praticando aquilo que Jesus fez. Aí o nosso neurônio do espelho vai refletir em nós e nós seremos a semelhança de Jesus. Nós conseguimos gerar, né, absorver, na verdade, informações de percepções que nós tínhamos. Então foi muito importante para a minha vida, muito importante para todos os discípulos da igreja que puderam vir, para que a gente pudesse sair daqui assim com essas informações bem encaixadas em nosso coração. Foi muito, mas muito bom, muito proveitoso. Eu creio que foi um evento onde ficou muito marcado a mensagem, o cerne de hoje, foi que nós temos um neurônio espelho e esse neurônio espelho ele serve para que a gente possa refletir a glória de Deus. Isso ficou muito cravado, porque nós somos uma referência para as pessoas e temos que ter uma referência, né? E a nossa referência hoje, ela é chamada Jesus Cristo. Então isso ficou muito cravado, nós somos espelho de Jesus, onde devemos refletir a luz, a mansidão, o amor ao próximo, tudo que ele refletiu, hoje eu preciso refletir através desse neurônio do espelho. Quem também está brilhantando o nosso evento é o pastor Ivan Bastos, ele que é o pastor-presidente da Confraternes aqui no estado do Espírito Santo. Pastor Ivan, que alegria estar com o senhor aqui. A alegria é minha, porque você proporcionou isso para nós e ouvimos aqui o doutor Ulisses, uma pessoa inteligente. Deus proporcionou, somos apenas instrumentos. Amém. Mas te usou mesmo para esse momento importante. Eu classifico a primeira coisa, esse ajuntamento hoje que houve aqui de igrejas, né? Hoje estreitou aqui os laços, não tem diferença, ou seja, acabou aquela diferença de denominação aqui hoje, né? Caiu isso por terra. E ouvimos aqui uma mensagem de Deus para nós, liderança. Nos dias que nós vivemos hoje, estão dias muito conturbados, muito difíceis para lidar com pessoas, mas hoje eu estava falando ali que há um caminho aqui hoje que Deus nos dá direção através do Dr. Ulisses. Qual a importância que o senhor vê de nós derrubarmos, né, as barreiras denominacionais e temos a intenção de trilhar pelo caminho da unidade? Olha, eu sempre penso na igreja comunidade, nas 12 tribos de Israel. Tinha várias tribos,
As 12 com pensamento às vezes diferente, de comportamento, talvez de cultura. Mas a Bíblia, um Deus é um só. Então eu penso o seguinte, é bom ter essa divisão de igreja, de nomes, mas quando se fala em um Deus, quando nós precisamos de nós recorremos à Batista, recorremos à Assembleia de Deus, à Maranata. Então, aí já cai por terra e observamos o seguinte, olha, eu preciso de um pastor, eu preciso de um companheiro, independente de igreja que for, se é da Assembleia, se é da Batista, mas eu vejo que é uma liderança de Deus, um homem escolhido de Deus, então aí agora eu não posso mais olhar. Então é importante a unidade das igrejas, é importante a gente frisarmos isso e atingir os nossos irmãos em Cristo. Eu sou daquela época antiga que só a Assembleia é para o céu. Eu sou daquela época antiga. Ou seja, depois disso já nasceram outros também, com a mesma defesa, né? Exatamente. Mas então, agora não. Agora a gente pensa, quando começa a mergulhar mesmo na presença do Senhor, o Senhor faz nós trilharmos em caminhos diferentes e dizer o seguinte, olha, não há denominação aqui no céu e nem na terra, que há um só Deus, um só pastor, para todos os pastores. Então, é necessário que vocês se unam e façam uma obra para mim nessa terra. Pastor Ivan, quero agradecer pela participação aqui no programa Desafios. Muito feliz com a presença do senhor. Obrigado e que Deus te abençoe no programa Desafio. E para você que está em casa, não saia da frente da telinha, porque nós voltamos em instantes. Como organizar os nossos pensamentos diante das pressões emocionais? E quem também está presente no nosso evento, Pastor Ismael. Que alegria, pastor. Prazer é todo nosso, pastor Eli, que Deus abençoe abundantemente e é um prazer poder compartilhar esses momentos especiais como foi hoje. E como o senhor viu, tudo aquilo que aconteceu nesta noite, falando inclusive sobre a importância da unidade do corpo de Cristo da igreja. É verdade, pastor Eli, a gente sabe que é uma das coisas que hoje em dia mais necessita, né? É a unidade, é a consciência referente ao que é uma unidade, porque nós bem sabemos, como foi falado, a importância de nós sermos o reflexo, de nós levarmos às pessoas aquilo que queremos também, porque é muito fácil de falar de unidade querendo impor uma situação, mas nós temos que ser para que a outra pessoa possa ver dentro dessa aproximação algo que fortalece ela própria. E o nosso telespectador que está em casa agora nos assistindo, e ele quer saber o que precisa fazer para ele ter esse Jesus que uniu esse grupo tão grande de pastores e líderes nesta noite. Então é maravilhoso, né, pastor? O próprio Jesus, ele já é essa fonte, uma fonte que se encontra próximo de todas as pessoas e muitas vezes as pessoas elas não conseguem identificar a palavra de Deus, a palavra que edifica, que fortalece, a sua Bíblia, a qual que talvez há muito tempo você não lê, não medita, é ali a qual a fonte dessa unidade, dessa aproximação e que nos fortalece.
Pastor Ismael, quero agradecer pela presença do senhor no nosso evento aqui, um privilégio muito grande recebê-lo. Eu que agradeço, é um prazer estar junto com o pastor Eli, com todos os pastores, porque nós sabemos que isso é o corpo de Jesus sendo glorificado e fortalecido. Eu que agradeço, pastor. Privilégio, que Deus abençoe o senhor poderosamente. Amém, o senhor e toda a família e todos aqueles que nos acompanham neste momento. É um sentimento de mais responsabilidade. Foi falado aqui, né, do neurônio do espelho e faz com que a gente reflita de como nós temos que acordar. Se alguém não falou bom dia com você, fale bom dia com ele, porque você vai estar refletindo alegria, paz, amor. Então, como vai ser o dia a dia daquela pessoa? De repente, como ela vai ser impactada pelo seu bom dia na sua casa, no seu vizinho. Então, um evento como esse, eu quero assim agradecer. Foi um momento de aprendizado muito grande, de reflexão, de como que nós temos que valorizar a vida, parabenizar pela valorização da mulher, né? A mulher que gera e a responsabilidade dela. Então, que Deus abençoe, eu saio daqui com um aprendizado muito maior e com um compromisso muito maior de, além de bom dia, boa noite, é dizer eu te amo para todas as pessoas, independente de religião, cor e raça. Parabéns.
qual a importância que o senhor vê da unidade da igreja? Porque hoje o senhor falou aqui para pastores, para líderes de diversas denominações. Exatamente isso, que o nosso neurônio espelho seja refletindo a glória de Cristo, cada um entendendo essa mensagem, ele vai então buscar e assim ele não vai ter nenhuma indiferença, pelo contrário, as nossas diferenças não vão nos separar, vai nos unir no objetivo comum de ser a unidade da igreja. E o que o nosso telespectador precisa fazer em casa agora para ele receber esse Jesus que mudou a história do senhor, mudou a minha história e quer impactar a vida dele também? É buscar exatamente a simplicidade que Jesus ensinou e aprendendo com Jesus, que somente ele pode ensinar, e tendo a paciência de ler nas Escrituras, não como religioso, mas sim como uma pessoa que está buscando uma necessidade íntima que nós temos, de ter uma paz que excede todo entendimento, que está em Jesus, fora do contexto religiosidade, mas sim uma espiritualidade buscando aquilo que Jesus quer de nós. O senhor é um médico muito conceituado, conhecido não somente no nosso país, mas com prêmio, inclusive, também internacional. Doutor Ulisses, a ciência e a Bíblia? Os dois se completam, porque tudo que a ciência está descobrindo atualmente, a Bíblia já mostrou. A Bíblia é um livro de revelação, então a pessoa, tendo a revelação de Deus, o conhecimento acrescenta. Mas sem a revelação, a ciência complica a vida do homem, traz dúvida, traz um sentimento de divisão. Mas a ciência, ela coaduna com a Bíblia perfeitamente, que Jesus criou o mundo e sem ele nada que foi feito se fez, inclusive a ciência. O senhor já era um cristão quando se formou em medicina? Não. Quando se formou em medicina, sim. Mas quando eu era cientista, né, porque eu sou formado em bioquímica também, era pesquisador do Ministério da Saúde, então, aí sim, eu vi um encontro com Jesus, e Jesus mudou a minha vida. Não veio um conflito muito grande? Não, antes eu tinha conflito. Não, eu rasgava a Escritura, a Bíblia, achava que o papel aceita tudo, mas quando Deus tinha uma experiência pessoal com Deus, aí sim, então eu tive esse entendimento, aí o meu espírito que estava morto reviveu, e agora eu posso olhar no espelho de Jesus e ver, ele reflete em mim, e eu amo as pessoas, procuro amar as pessoas como Jesus ensinou. E aquelas pessoas que afirmam não crer que Deus existe? Eu lembro da minha história, que eu encalhava isso, que Deus não existe, que Deus é nada, mas hoje é o contrário, né? Porque hoje realmente há um Deus que ama todos nós, sem discriminar ninguém, e nós aprendemos então a não discriminar, mas ser misericordioso e paciente com todas as pessoas, porque aquele que não crê em Deus realmente, ele tem um sofrimento que ele não sabe que tem. Ele sabe que tem problema, mas não sabe por que tem. Aí Jesus é o único que pode esclarecer. Doutor Ulisses, quero agradecer pela presença, pela participação do senhor aqui no programa Desafios, que Deus continue usando e abençoando o senhor poderosamente a cada dia. Muito obrigado. Para você que está em casa, mais um programa Desafios especial. E o nosso único desejo, a nossa única motivação é que você tenha um verdadeiro encontro com Jesus. Só Ele pode mudar a sua história, só Ele pode te dar a paz que você precisa. Desafios, volta já.
Hoje a receita do dia é a guacamole, um prato mexicano, leva 6 ingredientes mais o tempero, que é o sal e azeite. O passo é você amassa o abacate, bem amassadinho, né, para ficar um prato mais fino. E você acrescenta todos esses ingredientes. É o abacate, a cebola picadinha, tomate sem semente, coentro e a pimenta dedo de moça. É importante que seja a pimenta dedo de moça porque é um prato mexicano e é picante mesmo. Lembrando que o sal e o limão só vai colocar no momento de servir, porque solta a água do tomate, né, dos demais temperos. E assim você pode receber seus convidados em casa servindo um excelente prato. O oficial romano e velho apóstolo Paulo, ele afirmou que Jesus derrubou a barreira da inimizade. O que nos une é muito mais do que as nossas diferenças. O que nos une é muito mais que as nossas diferenças. O que nos une é muito mais que as religiões. O que nos une é mais profundo do que imaginamos. Está além do conhecimento, do nosso entendimento. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. Se você perdeu alguma coisa, tribunaonline.com.br, programadesafios.com.br, e você pode nos acompanhar nos outros endereços eletrônicos. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. É o amor de Jesus demonstrado lá na cruz, por mim e por você. É o amor de Jesus demonstrado lá na cruz, por mim e por você. Você, meu irmão, faz parte de mim. Nós fomos amados, sarados e curados por este amor. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.